Muito bom. A gente tem agora mais uma palestra sobre conjuntura econômica. Dessa vez a gente vai falar sobre a região de Bauru, com o palestrante Diogo Pereira. O Diogo é economista, delegado do Corecon São Paulo na região de Bauru e pós-graduado em Gestão e Administração Pública. Ele tem MBA em Administração e Finanças e em Contabilidade Pública. O Diogo foi servidor do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, já foi economista, diretor e membro do Comitê de Investimentos da FUNPREV. Possui certificação profissional CPA 20 pela Ambima. A mediação dessa palestra será feita pela conselheira do Corecon São Paulo, Salete Lara. Então, boa palestra, sejam muito bem-vindos. Boa tarde a todos e a todas, como é que vocês estão? É um grande prazer fazer parte desse enorme evento, desse maravilhoso evento, depois de um longo tempo, e é um prazer enorme estar aqui para falarmos da nossa região aqui de Bauru. E para isso, eu convido o nosso economista e delegado também, daqui da nossa regional, o economista Diogo Pereira. Está com a palavra, Diogo, fique à vontade. Obrigado, Salete. Queria agradecer, primeiramente, parabenizar pelo Congresso. Eu acredito que ele não será um sucesso, já é um sucesso esse Congresso, muito bom. Tenho acompanhado aí as palestras dos colegas que antecederam, então está sendo muito proveitoso, né? Eu queria, então, iniciar a apresentação aqui, falando um pouco da nossa região de Bauru, falar um pouco a respeito da conjuntura da nossa região, iniciar os slides aqui. Bom, antes da gente falar sobre os indicadores da nossa região, queria fazer só um apanhado da situação dos indicadores a nível nacional, né? A gente tem aí uma expectativa de inflação para o final desse ano de 2022 de 6,61%, 2023, 5,27%, 24%, 3,43% e 25%, 3%. Né? Então, tem uma expectativa do mercado de redução de inflação para os próximos anos. O PIB, para esse ano, uma previsão de 2,26%, uma queda, um PIB menor para o ano que vem, 0,47%. Para 2024, uma retomada, uma expectativa de 1,80%, e para 2025, um PIB de 2% a expectativa. O câmbio variando na casa de 5,10 a 5,20 para esses anos, e uma queda, uma perspectiva de queda na Selic de 13,75 para 2022 e 7,5% em 2025. Né? A gente sabe que tudo isso são expectativas, né? Vai depender muito do comportamento, não só do mercado financeiro, mas também do comportamento político e econômico do país. E aí eu queria já iniciar falando um pouco a respeito da nossa região. A região administrativa de Bauru, ela é composta por 39 municípios, né, que eu coloquei na tela aqui. Então, são 39 municípios que formam a nossa região administrativa de Bauru. Só para a gente comentar também a respeito da evolução da população da nossa região. Em 2000, a população da região de Bauru era de um pouco mais de 955 mil habitantes. Em 2020, passou para 1.124.232 habitantes, e tem uma expectativa para 2050 de 1.137.434 habitantes. Essa evolução ela vem numa crescente até 2035, e depois, a partir de 2035, começa uma diminuição da população da região aqui. A evolução do grau de urbanização, isso é interessante também da gente falar, a população urbanizada da nossa região, que em 2000 era 93,4%, isso vem numa crescente,
né? E com uma expectativa, a gente chegou a 2020 com 95,2% da população urbanizada, e existe uma expectativa para 2050 de 96,3% dessa população urbanizada, ou seja, o pessoal cada vez mais a presença de pessoas nos centros urbanos, né, nas cidades. Então, essa evolução do grau de urbanização também é bem interessante da nossa região. Eu coloco aqui também os dados sobre a distribuição da população por idade e sexo em 2022. Em 2022, nós temos uma participação, um total de 87.850 pessoas com mais de 70 anos, representando 7,75% dessa população acima de 70 anos na nossa região. A população de 50 a 69 anos, né, que é o pessoal que já está entrando aí no final da vida de atividade econômica, né, 50 a 69 anos, um total de 252.768 pessoas, representando 22,29%. Aí a gente tem as pessoas com idade de 20 a 49 anos, um total de 526.835 pessoas, representando 46,45%. E os mais jovens, de 0 a 19 anos, um total de 266.749 pessoas, representando 23,52%. A variação entre homens e mulheres, ela não é uma variação tão grande, óbvio que a gente tem um pouco mais de mulheres nessa distribuição da população, mas não chega a ser uma coisa tão gritante, com exceção de quem tem acima de 70 anos, né? Que a gente tem uma participação muito maior de mulheres do que de homens, isso devido também, a gente consegue fazer uma análise até pelo cuidado que as pessoas vão tendo com a saúde, né? A mulher, ela é mais cuidadosa com a saúde, ela tem uma perspectiva de vida maior do que a do homem também. A gente tem uma população acima de 70 anos, uma maioria de mulheres. As outras variações de idade não chega a ser uma variação tão grande, né? Mas a gente tem um quadro de mais mulheres do que homens, isso a nível nacional também, né? E a gente pode perceber desse quadro aqui também que nos próximos anos a população, isso é uma coisa que a gente enxerga a nível nacional também e que acaba refletindo aqui na nossa região também para os próximos anos, né? Uma perspectiva de envelhecimento muito grande da população também aqui da região de Bauru. A gente consegue visualizar nesse quadro. Falando sobre emprego, né, a gente tem aqui o saldo de admissões, desligamentos e o saldo de vagas até junho agora de 2022, tá? A gente tem no setor de agropecuária e pesca 7.573 admissões e 5.860 desligamentos, um saldo positivo de 1.713 vagas. O comércio, 17.492 admissões e 17.568 desligamentos, um saldo negativo aí de 76 vagas. O comércio, ele tem essa característica, né, essa variação, essa rotatividade muito grande no número de pessoas contratadas. Então, ao mesmo tempo que a gente visualiza um número muito grande de admissões, nós temos também um número bem expressivo de desligamentos e acaba ficando muito próximo, né, as admissões e os desligamentos nesse período de 2022 até o mês de junho. O setor de construção, 7.097 admissões,
6.844 desligamentos, um saldo positivo de 253 vagas. Na indústria, 17.964 admissões, contra 15.119 desligamentos, um saldo de 2.845 vagas. E no setor de serviços, né, que é o grande ponto forte aí da região, um número de 36.236 admissões e 30.003 desligamentos, um saldo de 6.233 vagas. No geral, foram 86.362 admissões e 75.394 desligamentos, gerando um saldo positivo de 10.968 vagas de emprego geradas esse ano na nossa região. É um dado importante. A gente está falando sobre a retomada da economia pós-pandemia, né? Então é um dado muito importante sobre emprego na nossa região aqui, uma criação de quase 11.000 vagas de emprego só esse ano até o mês de junho. É um dado bem interessante também para a gente analisar nesse pós-pandemia. Ainda sobre emprego, né, no setor de agropecuária são 18.301 empregos formais, um salário médio de R$ 2.201. Na indústria, são 99.607 empregos formais, com um salário médio de R$ 2.882. No setor de serviços, 196.916 empregos formais, com um salário médio de R$ 2.601. E no total, 314.824 empregos formais, com salário médio de R$ 2.666. Queria apresentar também os dados sobre os investimentos feitos na região de Bauru de 2012 até 2022. Eu não vou ler todos os números aqui para não ficar cansativo, mas a gente percebe aí uma grande quantidade de investimentos, né, de recursos investidos na nossa região. Então, são alguns bilhões de reais aí investidos, fomentando a nossa economia, fomentando a nossa indústria, fomentando o nosso comércio, a área de agropecuária também da região. São investimentos importantes, né, que sinalizam aqui para a região. E numa retomada pós-pandemia, a gente teve um investimento um pouco tímido ainda no ano de 2021, em valores, né? E em 2022, aqui até o mês de junho, a gente já teve uma quantidade maior do que todo o ano de 2021 em investimentos. Então, isso também sinaliza uma retomada da economia da região aqui de Bauru, no pós-pandemia. São investimentos importantes que buscam fomentar a nossa economia regional. O PIB da região, um comparativo com os últimos 5 anos, né? Em 2017, nós tivemos um PIB de 0,7%, em 2018, 2,4%, 2019, 3,6%, em 2020, né, que é o ano que iniciou-se a pandemia aqui no Brasil, né, onde a gente teve fechamento de vários comércios, vários setores aí, o lockdown para conter a pandemia. A gente teve uma taxa de crescimento de 1,7%. Isso é lógico que sofreu muito o impacto, né, da pandemia. E em 2021 a gente já teve uma boa retomada, um bom crescimento, né, a nossa região, uma taxa de crescimento de 6,9%, né, demonstrando que essa retomada ela veio forte, não só na nossa região, no estado todo, né, nas outras regiões também tiveram um crescimento, mas esse número de 6,9% para a nossa região é um número bem significativo, né? Então, a gente tem retomado aí
a economia no pós-pandemia. Isso é um dado bem importante também para a gente expor. E aqui colocando já por setores, né, o valor adicionado acumulado no trimestre, nos trimestres, em comparação com os 4 trimestres anteriores. Então, a gente tem aqui os dados trimestrais. A partir de 2020, quando começou a pandemia, né? E a gente vê que sofreu bastante realmente. A gente pega aqui o primeiro trimestre ainda teve um resultado importante, né? Do primeiro trimestre de 2020, foi uma variação, uma taxa de crescimento de 2,9%. Depois veio, né, o lockdown. A gente teve aí nos 2 trimestres seguintes uma variação um impacto bem forte, né, no PIB da região. E logo no último trimestre já começou a ensaiar ali uma retomada, né? As coisas já estavam não se normalizando, mas já estava um pouco mais encaminhado. Teve uma reação no último trimestre de 2020, e aí veio o ano de 2021, o primeiro trimestre ainda fraco, né? E os trimestres, o segundo, terceiro e quarto trimestres, aí sim a gente pode perceber no quadro uma retomada mais forte, uma variação, uma taxa de crescimento bem consistente, né? Então isso fez com que aí a vacinação, as questões, a reabertura gradual aí do comércio e de outros setores da economia fizeram com que esse PIB tivesse um impulso mais forte a partir do segundo trimestre de 2021 e no primeiro trimestre de 2022 também repetindo, né, uma variação de 7%, uma taxa de crescimento de 7%, também uma taxa bem considerável, né, para essa região, e bem importante essa retomada do crescimento econômico na nossa região. Bom, eu procurei passar, até pelo tempo que a gente tem, eu procurei passar de uma forma bem objetiva, bem mais rápida, né? Para a gente poder apresentar alguns dados aqui, demonstrar essa recuperação da economia no pós-pandemia. E aí eu passo a palavra para a Salete ver as perguntas que tem, mas uma coisa que fica muito bem demonstrada nesses dados, nesses números, né? A gente procura apresentar números porque os números eles não mentem, né? Então a gente vê uma retomada bem importante da economia a nível regional aqui em Bauru e em todos os setores, né? Então isso é muito importante. Ok, muito obrigada, Diogo, pelas suas informações. Realmente, Bauru, até pela localização geográfica dela dentro do estado, ela é considerada uma cidade com uma logística interessante, tá? Em questão de transporte, de escoamento de produção, quase tudo passa aqui pela gente, porque praticamente nós estamos no meio do estado de São Paulo. Mas mesmo com esses investimentos, tá, existe uma visualização de muitos economistas aqui da região, e eu gostaria que você pudesse me explicar um pouquinho, na sua visão também, que, apesar de Bauru ter condições de investimentos até interessantes, condições de crescer muito, ela tem, se nós compararmos com outras cidades de mesmo porte, daqui do interior de São Paulo, por exemplo, Campinas, ou São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru é considerado uma cidade que tem um crescimento lento, se compararmos com outras cidades aqui do estado de São Paulo, próximas a nós aqui, e do mesmo porte. E eu gostaria, na sua visão, o porquê disso? Se os dados que você nos apresentou são interessantes, são muito interessantes e mostram que há um crescimento, mas lento.
porquê disso? O que você consegue visualizar com relação a esse crescimento lento mediante a outras cidades de mesmo porte aqui do interior? Olha, Salete, é interessante essa pergunta, porque eu enxergo da mesma forma como você enxerga. A gente tem eu costumo fazer até um paralelo, trazendo aí para o futebol, né? Bauru, ele é aquele jogador, a região nossa de Bauru é aquele jogador, aquele craque, mas que joga em um time pequeno, né? Bauru tem um potencial, eu vejo que Bauru, a região de Bauru tem um potencial muito grande em relação às demais regiões, até você até mencionou a localização, tudo passa por Bauru aqui, o escoamento de produção, mas realmente Bauru tem essa característica, tem esse crescimento um pouco mais lento. Eu acho que pelo fato da cidade, não só de Bauru aqui, mas da região toda, tem uma participação muito forte no setor terciário, na parte de serviços, comércio. A gente tem uma produção interessante também, mas acho que o grande foco da região de Bauru aqui é a parte de serviços, a parte de comércio mesmo, então talvez isso interfira também em alguma coisa desse tipo, mas eu acho que assim, pode ser muito mais explorado, a economia regional aqui, ela pode ser muito mais explorada em termos de produção, em termos de indústria. Eu acho que Bauru tem um potencial muito grande, né? Só por efeito comparativo, eu estava montando os dados em relação ao PIB daqui da nossa região com outras regiões, e Bauru cresceu, curiosamente, Bauru cresceu no ano de 2021, cresceu mais do que Ribeirão Preto, por exemplo, a região de Ribeirão, que é uma região bem forte também, muito importante, cresceu menos do que Campinas, mas se a gente pegar os últimos 5 anos, a gente vê que a região de Bauru ela cresceu ligeiramente acima dessas duas regiões, né? Que são, eu peguei para comparar essas duas regiões porque são duas regiões muito fortes, muito importantes também, né? Assim como do estado todo, mas eu comparei com essas duas regiões porque estão mais próximas aqui da região de Bauru, então eu fiz esse comparativo. E a gente percebe que Bauru, a região de Bauru, ela cresceu um pouco acima dessas duas regiões, mas de fato, por exemplo, se a gente pegar só 2021, cresceu menos do que a região de Campinas, cresceu um pouco acima da região de Ribeirão, mas é tudo muito variável, né? Agora, sim, em questão de potencial de crescimento, eu acho que Bauru a região de Bauru ela poderia ser muito mais explorada, né, em termos de investimentos, não só investimentos privados, mas investimentos do setor público também, acho que poderia ser muito mais explorado. Bauru tem um potencial muito grande e acaba acaba crescendo um pouco de uma maneira um pouco mais lenta do que outras regiões. Entendi. Eu concordo com você também. E, inclusive, o que nós percebemos aqui em Bauru também, e é uma das perguntas que foram encaminhadas aqui para mim, como você disse, o foco de Bauru são os serviços. Tá? E com a vinda da pandemia, com a chegada da pandemia, nós vimos que os serviços, eles sentiram demais. As pessoas que conseguiram se adaptar a um tipo de serviço que leva produtos à casa dos consumidores, enfim, aquela questão física dos locais meio que acabou aqui na região. Nós tivemos muitas lojas, muitos locais fechados. Você viu também da mesma forma que eu vi. E agora, com o fim da pandemia, a prefeitura tem uma intenção, estou te perguntando isso, como você trabalha na prefeitura, então você tem uma noção melhor do que a gente que está fora. Tem um projeto de um investimento mais pesado na região, aqui principalmente na cidade, com relação a serviços? Celeste, eu acredito que isso seja uma perspectiva geral, né? Não só da cidade de Bauru, mas as cidades que compõem a região, a nossa região, assim como no estado todo, né? A gente percebeu, você até citou, a gente viu nos dados, né, apresentados, nos números, que realmente, com a pandemia, com o lockdown, né, para conter aí o avanço da doença,
o setor de serviços, de comércio, sofreu demais, né? E como a nossa região aqui, ela tem uma participação muito forte nesse setor, né? Então, a gente viu a questão do desemprego aumentando bastante, né? Em comparação, a gente apresentou os dados aqui de 2022 até o mês de junho, e a gente já viu uma retomada, né? Então, isso demonstra bem o que a gente está apresentando aqui. Uma retomada pós-pandemia, uma retomada bem forte. A gente viu o PIB não só da região de Bauru, como das outras regiões crescendo bastante, né? E eu vejo que é uma retomada natural também a questão dos empregos. A gente viu que nos primeiros 6 meses de 2022, um saldo positivo aí de 11 mil, quase 11 mil vagas criadas, né? Eu acredito que, falando agora do setor público, né, não só a Prefeitura de Bauru, mas as prefeituras das cidades que compõem a região aqui, estão promovendo aí incentivos para as empresas, seja na indústria, seja no comércio, para que a economia ela volte a ficar aquecida, né? E tudo isso, a criação de vagas de emprego nesses setores, ela é uma consequência de todo esse trabalho, né? A gente recuperar a economia e naturalmente vai recuperando o emprego, as vagas de emprego e vai proporcionando umas taxas de crescimento, algumas taxas de crescimento cada vez maiores. Uhum. Ok. Bom, as principais perguntas que chegaram aqui para mim foram essas, Diogo. Mas, assim, quero te agradecer demais, tá, a tua participação, agradecer demais as explicações para falar um pouquinho da nossa cidade aqui, que é uma cidade que realmente está em crescimento contínuo. O sobrenome de Bauru é Cidade Sem Limites, né? E nós estamos lutando para que isso volte a ficar do mesmo patamar que nós estávamos antes da pandemia. Então, quero te agradecer demais a tua presença, a tua explanação, a demonstração da nossa cidade, e quero agradecer também o pessoal do Corecon por convidar aqui Bauru para falar um pouquinho da nossa cidade, e dar novamente os parabéns a todos por esse evento maravilhoso que está acontecendo. E passo a palavra de novo para você, Diogo, para você fazer finalizar a sua apresentação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Queria novamente agradecer ao Corecon, parabenizar novamente pela realização desse congresso muito importante, os temas muito relevantes, né? Eu acho que esse congresso já está sendo um grande sucesso. A gente tem aí mais um dia amanhã de grandes temas a serem discutidos. Queria novamente agradecer, deixar os cumprimentos aqui aos congressistas, vários congressistas, né? A gente teve um número bem grande de inscritos nesse congresso. Parabenizar o Corecon pela realização e agradecer também por dar a oportunidade da gente expor aqui um pouco da conjuntura econômica da nossa região, que é tão importante. Ok, muito obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigada, Diogo e Salete.